boa noite, meus amigos, muito boa noite, sejam todos vocês super bem-vindos. Um barato estar aqui com vocês. Amigos, o assunto de hoje é hipertrofia muscular. Hélio, para resolver a gota, o que você sugere enfatizar nos treinos? Algumas pessoas não terão gota. O que você sugere para quem quer iniciar uma preparação para um campeonato amador? Qual o primeiro passo? Entender que a partir de agora você não faz musculação, você treina. Eden Sander, underline personal trainer. Irmão, a partir de agora você treina. Seu foco é que comida se tornou um instrumento de trabalho. Pesos se tornaram um instrumento de trabalho. E não existe paixão no que está sendo feito ali, existe raciocínio. Você não vai mais para a academia treinar o que você gosta, você vai treinar o que você precisa. E defina a sua categoria. Se você é um atleta do clássico, tire fotos nas poses e observe o que ficou faltando. Talvez você não saiba posar, ou se você saiba posar, se você sabe posar, observe o que é que se espera de um campeão da Classic Physique e veja o que você precisa treinar. Para de treinar o que você gosta e treina o que a categoria pede. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo. Comida é instrumento de trabalho. Musculação é treinamento, que é um instrumento de trabalho, e você treina o que a categoria pede, não o que você gosta. Amigos, vamos lá. O treinamento voltado para a hipertrofia muscular, isso eu estou falando hoje sobre isso, porque a semana inteira muitas postagens falaram sobre o melhor método de treinamento, falaram sobre a melhor estratégia para a hipertrofia. Muitos dos amigos que me seguem, obrigado inclusive por seguirem, meus amigos, esse trabalho fica enaltecido exatamente por causa de vocês. Muito das perguntas que vieram referentes a... Deixa eu agradecer publicamente aqui, Léo underline, Fernando underline, treinador. Você é o treinador do César Menotti e Fabiano. Todo mundo sabe que eu alucino com eles. Você mandou um vídeo do Fabiano me dando os parabéns no dia 22 de fevereiro. Eu quase infartei. Obrigado de verdade, significa muito para mim. E evidentemente significa muito para mim, uma pessoa importante, parar o dia dela para mandar isso para mim. Obrigado, viu, queridão? Muito obrigado, te amo demais. Quando você pensa em hipertrofia, você pensa de verdade num conjunto de fatores que promovam a hipertrofia. Como eu sempre ensinei, já tem 22 anos, 23 agora, que eu falo para vocês, a hipertrofia ela é multifatorial. Eu já vi treinos muito simples, treinos muito enxutos, supino reto 4 de 8, supino inclinado 4 de 8 e pec deck, e a pessoa com um peitoral impressionante. Já vi pessoas que treinavam de uma maneira absurdamente interessante e não tinha peitoral nenhum. Não é porque o treino interessante não é o mais eficiente, mas é porque faltavam as outras coisas. E quais coisas seriam, Haddad? Alimentação. Agora, vem cá, meus amigos, preste bastante atenção. Se você fala para mim assim, Haddad, quero aumentar a minha massa muscular, não consigo comer, você tem um problema. Você precisa romper com essa sua limitação. Bodybuilders comem. Não interessa qual categoria você está, são muitas calorias para você conseguir aumentar a massa muscular. E não é caloria de sorvete, né, gente? Você vai comer as coisas da dieta. E o que é que está na sua dieta? Alimentação saudável. Sabe assim, você não precisa ser um gênio da nutrição esportiva para saber o que você não deveria comer. Todo mundo sabe o que é que você não deve comer. Você não deve comer os alimentos que têm calorias vazias, os alimentos que têm um índice glicêmico muito alto. Você não deveria comer frituras, você não deveria consumir álcool. Todo mundo sabe o que é comida de atleta, são os alimentos saudáveis. Agora veja, Salomão, doutor, peito, coxas ficam doloridos mais de 6 dias, não compensa dar outro estímulo, sendo pontos mais fracos? Eu que vou te perguntar agora, Salomão. Eles ficam doloridos 6 dias, mas eles não estão desenvolvendo? Eles ainda são os seus pontos mais fracos? Ou o dia que você aprendeu a treinar para ficar tão dolorido assim, eles começaram a evoluir? Por que essa pergunta é importante? Porque se você treina
o suficiente, com intensidade suficiente para inflamar a musculatura e ficar 6 dias dolorido e ainda assim não está crescendo, compensa você pegar esse estímulo todo e dar uma fracionada para ser um treino não mole, mas um treino de menor volume, talvez um pouco mais denso, e repeti-lo daqui a uns 4 dias, 5 dias, você aumentaria um pouco a frequência e experimenta para ver se essa é a estratégia que vai fazer você hipertrofiar. Vai dar certo? Gente, deixa de inocência. Deixa de inocência. O segredo agora é outro. Como diz aquele menino lá, que é um barato aquele cara. Não tem segredo nisso não, gente. Eu vejo vídeos do Tom Platz falando sobre o treinamento das coxas. Por que você acha que ele nunca mostrou um treinamento de ombro dele? O cara era competidor do Olímpia. Por que nunca apareceu um treino de ombro do Tom Platz? Um treino de peito do Tom Platz? Porque parecia um jogador de porrinha, cara. Só tinha perna. E é porque o treino dele era especial. Fico vendo o pessoal aqui do Brasil pagando geral pro cara. E não sei o que. A gente deixa de ser inocente. Ele tinha uma genética espetacular de membros inferiores e fazia um excelente treino. Claro, aquilo era uma macacada, na minha opinião. Ficar batendo máquina para lá e para cá, quebrando tudo. O que eu gostava era de ver ele agachar. Tá? Mas sinceridades à parte, e eu não babo ovo para ninguém, gente. Eu reconheço tudo que é bom e abro os olhos de vocês. Às vezes você não está enxergando uma coisa que é evidente, que aquilo ali era um teatrinho. E hipnose antes do treino. Então por que você me hipnotizou para treinar peito, já que você é o bambambam da hipnose? Eu gosto de pessoas que fazem o que o Dorian Yates fez. Dorian Yates não tinha um peitoral impressionante, não tinha um bíceps impressionante. Você pegava o vídeo dele, Blood and Guts, que por sinal era um vídeo VHS quando eu adquiri. O cara treinou na real para todo mundo ver como é que era o treino dele. Não tinha ali nada de mais nem menos. Ele fazia o que tinha que ser feito, né? Se o bíceps cresceu ou não cresceu, tem outras variáveis envolvidas. Neto, para quem trabalha 8 horas por dia, é interessante suplementar? Ô Neto, teoricamente é interessante, mas não dá para te responder assim. Precisaria sentar com você e falar assim: vamos lá, bichão, conta pro titio. Mostra para mim o que você come, deixa eu ver como é que é a qualidade do teu sono, quantas horas você dorme, deixa eu ver essa água que você bebe, vamos fazer aqui um examezinho tranquilo, vamos ver taxa metabólica sua, vamos ver se falta comida ou se falta dormir. E mais importante, vou com você para a academia, eu que vou te treinar hoje, e eu vou olhar teu treino. Porque às vezes você trabalha lá 8 horas, ok, e aí eu olho o seu treino e falo assim: ué, mas é isso o seu treino? Quando eu era atleta, eu começava a dar aula 7h10 da manhã, dava aula diretaço até 10h35 da noite, pegava o meu carro, atravessava a cidade, ia numa academia, a Olímpia, que tinha aqui em Uberlândia, lá perto da rodoviária, e treinava até meia-noite, morto. Fiquei 7 anos fora das competições. Quando eu voltei, eu já tinha meu estúdio. Trabalhava igual uma mula, como professor, como personal, ia para a cidade vizinha aqui, dava aula, voltava, começava a treinar meia-noite, ia até 1 da manhã, levantava 5. Né? E era um cara que ficava com 107, 108 quilos. Competia pequeno, competia menor? Sim, competia menor. Olha o Leônidas aqui, ele lembra da Academia Olímpia. Então assim, eu não era do tamanho que eu gostaria de ser? Sim, mas qual era o meu problema, qual era a minha limitação? Meu mindset na época, eu não conseguia comer. E eu jamais usaria uma medicação para abrir apetite para comer mais. Naquela época isso era inconcebível para mim, né? Então assim, entenda, não é porque você trabalha 8 horas, porque o seu aluno ou você trabalha 8 horas que isso deixa de fazer sentido. Eu conheço pessoas gigantescas, até hoje eu conheço pessoas gigantescas que trabalham pra caramba. Eu estou treinando das 4 às 5 da manhã, né? Porque aí ao longo do dia eu tenho tempo para fazer tudo que eu preciso fazer. Eu preciso escrever, eu preciso estudar, eu preciso atender como personal e como nutricionista, eu preciso atender todas as pessoas que fazem mentoria e consultoria comigo, e os meus filhos ficam comigo.
Então, leva no dentista, leva no reforço, leva na escola, leva no... Então, é muita coisa. E à noite, vou para a academia da minha esposa, dar uma força, colaborar com alguma coisa, né? Algumas vezes, quando eu não consigo treinar às 4 da manhã, eu espero dar o final da noite, eu vou lá e faço um treino. Menos focado, reconheço, porque com 50 você já não consegue manter um foco depois das 8, 9 horas da noite. Mas entenda, é preciso avaliar dentro de um cenário todo. Reza a lenda que Ronnie Coleman, né, treinava e dava plantões como policial, né? O Lee Priest, que para mim era um dos caras mais impressionantes da década de 90, Lee Priest chegava na academia 4 da manhã para treinar. Então, é preciso colocar dentro de um contexto. Eu vejo pessoas que têm a vida dos deuses, acordam 8h30, 9 horas da manhã, o café da manhã já está servido à mesa, com tudo de integral, com alta qualidade, alto valor biológico nas proteínas a serem ingeridas, treinam dentro de um estúdio com toda a supervisão do mundo, não tomam café da manhã, vem aqui treinar, eu estou fraco, eu estou isso, eu estou aquilo, e percebam, né? Bom, dentro do cenário da hipertrofia, amigos, é preciso que se pare com essa coisa de que o volume ideal para a hipertrofia, como eu estava dizendo, já vi treinos muito simples, 3, 4 séries de 8, 3, 4 exercícios. Eu mesmo já fiz a vivência de acompanhar atletas de diferentes categorias e observar atleta que chegou a fazer cadeira extensora 3 de 8. E eu, como professor de cinesiologia, professor de fisiologia do exercício e ex-atleta, quando eu vejo uma pessoa fazer série de 8 na extensora, eu falo assim, tá de brincadeira comigo. Mentira. Série de 8 na extensora, cara. Eu até entendo um agachamento de 8, mas extensora a gente tem que fazer para morrer. E aí eu olhava na coxa do cara e falava, meu Deus do céu, que quadríceps, está parecendo um botijão de gás. Será que ele estava errado? Então por que o quadríceps era tão bom? Dade, mas precisa ver a genética dele. Eu sei que precisa ver a genética dele. Também precisa ver o quanto ele come, a qualidade do sono dele, da suplementação, quais eram as drogas que esse atleta usava. Eu tenho visto pessoas desperdiçarem alimentação, treino, dieta, sono, tudo comprando bomba zoada, que você vai falar assim, nossa, tenho certeza que essa droga que esse cara está usando é falsa, produto vagabundo. Quantas vezes eu pude ver isso de perto, atletas que eu supervisionava, e falava assim, não é possível, cara, como é que eu fiz que outra pessoa não responde? Droga falsa. E isso aí passou, inclusive colocou em xeque-mate a preparação que eu fazia para a pessoa. A pessoa questionou o que eu estava fazendo, porque a minha função é cuidar da dieta, cuidar do treino. Aí a hora que você olha e vê que não está dando certo, você fala assim, cara, tem certeza que os ergogênicos que esse cara teve acesso são péssimos. Nossa, Haddad, mas ainda existe isso? Ainda existe mais esse problema para a pessoa ter que resolver. A mocinha tendo certeza que comprou, por exemplo, o Primobolan, e chegou lá e tinham colocado propionato de testosterona, a menina toda zoada, bagunçada, cheia de espinho, clitóris desse tamanho, parecendo um me nega e te pega, e você olha e fala, tadinha, cara, olha só o resultado disso tudo, o esforço da pessoa sendo destruído por uma variável, e aí as pessoas ficam discutindo para mim treino, né? Você programou um treino de 20 e tantas séries, e aí se você fez um bisete, como é que vai ficar isso? Cara, como assim você programou um treino de 24 séries? Como é que uma pessoa pode programar um treino hipertrófico? Eu não consigo nem imaginar o que é que passa na cabeça de uma pessoa que fala isso. Que eu olho assim e falo assim, como assim? Será que essa pessoa não consegue perceber que o que está escrito no livro não é que está errado, amigos? Entendam. Imagine os escritores da década de 70 e 80 que viviam nos ginásios treinando atletas olímpicos e eles falaram assim, vamos escrever sobre tal assunto? E aí eles escrevendo, um olhou para a cara do outro e falou assim, e agora? Quantas repetições que a gente coloca? Ó, cara,
o fulano é um monstro, tem 58 de braço e ele faz série de 6. Então, mas o Beltrano é do mesmo tamanho dele, inclusive um ano ganha um, outro ano ganha o outro. Ele faz série de 12 a 15. Uai, vamos colocar então de 6 a 15, né? Que aí todo mundo entende o que a gente quis dizer. O problema é que na hora que vai para o papel, todo mundo tem acesso, inclusive gente que nunca deveria ter ido para a sala de musculação na posição de professor. Tinha que ter ido como aluno e viver um pouco de musculação antes de falar bobagem. Underline Thiago Azevedo. Professor, virilização das meninas para retornar como era antes. Só cirurgia mesmo? Que isso, Thiago? Quem falou de cirurgia? Não. O que é cirúrgico seria alguns casos de hipertrofia de clitóris. Mas, ei, que isso? Ele está sendo exacerbado os efeitos colaterais. A magnitude dos efeitos colaterais em alguns casos tem sido muito exacerbada. A virilização, os efeitos colaterais, não estou nem falando da virilização, estou falando de efeitos colaterais, como a queda de cabelo, acne, agressividade. As pessoas têm que refletir melhor, que isso é que é um problema. Ah, aconteceu hipertrofia do clitóris. E aí? Quem sabe disso? Ela, só ela que sabe disso. Esses dias alguém, falando inclusive da Cassandra Gilles, que ganhou lá a categoria, uma pessoa falou assim, eu queria ver o tamanho do clitóris de uma mulher dessa, uma mulher, falando isso. Aí eu pensei com os meus botões, uai, mas a pessoa tomava um caminhão de coisas que o médico passava, tomava GH, tomava testosterona, já tomou inclusive Nebido, misturado com Ozempic, misturado com hipoglicemiantes, não sei o que, questionando um efeito colateral, né, um efeito virilizante de uma atleta pró. Pensei com os meus botões, nem se discute isso, né? Então assim, depende, tá? Vamos ver mais uma perguntinha aqui. Júlio, para a hipertrofia, você é apto a usar métodos intensos como hash pause, drop set, etc, ou usar métodos simples com progressos de carga no treino de força e tensionais? Júlio, você percebeu que você está falando da mesma coisa, amigão? Quando você faz drop, rest pause e tudo mais, você está usando um método intensificador. E quando você progride carga, ou seja, faz pirâmides, né, você também está usando um método intensificador. E é como eu estou tentando dizer para vocês, não é o método que dá o resultado. Pessoas que têm menos força e não estão conseguindo hipertrofiar, precisam fazer um momento ali treinando força. Porque, poxa, um supino que está com 30 de cada lado, ele precisa chegar pelo menos a 50 de cada lado. Se o cara almeja ser um atleta, né? Poxa, eu já vi atletas que fazem supininho lá de 40 de cada lado. Vi, mas cara, a execução do garoto era inacreditável. Nossa, realmente é muito forte. É 40 de cada lado, mas o garoto dá um show na execução, na qualidade do movimento e tudo. Tudo bem, tá? Então assim, por que existem métodos intensificadores? Porque o povo é frouxo? Não. Porque o povo é super-homem? Não. Porque é uma maneira para tentar perpetuar aquela série. Imagine você que se o cara desse conta de fazer 12 repetições de supino com 160 quilos, poxa, tava lindo, belo e maravilhoso. Lembrei agora da série da Bev Francis. Por favor, meus amigos, Bev Francis não é o nome de uma academia, não, é o nome de um atleta da década de 90. Eu vi o vídeo da Bev Francis fazer 12 repetições de supino inclinado com 60 de cada lado, sem ajuda. O cara tava só no totó na barra, ela mandou 12 com 60 de cada lado. Você acha que faz algum sentido fazer drop set numa mulher dessa? Pra quê? Já tá bom pra caramba. Então, Haddad, se fizer, melhora? Pode melhorar. Pode lesionar. Pode melhorar. Depende de quanto tempo vai ter de recuperação. Depende de quanto suporte farmacológico para auxiliar nessa recuperação. Depende do quanto essa pessoa consiga comer. Depende da qualidade do sono dessa pessoa. Vou pintar um cenário, Júlio, para você entender. Eu sou a favor que você use todos os métodos dentro do mesmo treino, dentro da mesma série, chega arrebentando. Mas que você não se obrigue.
Deu pump, você percebeu a musculatura? Haddad, eu não sei ver isso não. Então, se você não sabe ver isso, é porque não é o seu momento. Essa grande e dura verdade que as pessoas não conseguem aceitar dentro do fisiculturismo. Se o cara vai lá e faz série de bíceps, ele não consegue perceber que o pump daquele exercício já está ótimo, falta muita maturidade de treino para ele. Muita maturidade de treino. Eu tive oportunidade, quando eu ainda tinha assim, uma inocência muito grande, eu tive a oportunidade de treinar com caras que eles eram muito fortes, muito especiais. Depois disso eu estudei muito, mas assim, eu estudei até adquirir informações absurdas. E ali eu tinha então experiência associada a muita informação científica. Precisava de conhecimento. E esse conhecimento ele vem com o tempo. E graças a Deus eu tive uma experiência fantástica, que foi treinar com gente muito boa, atletas bons. O que ficou dentro do meu coração e do meu maior respeito é o PP de Guarapari. Foi uma pessoa que esteve aqui em Uberlândia durante quase uma semana toda e nós treinamos juntos, praticamente 2 vezes por dia, a semana toda. E aí eu pude ver o que era uma pessoa super focada. Um cara 100% foco na alimentação, 100% foco no descanso, 100% foco no treino. E eu pude viver ao lado dele e aí eu entendi, eu fazia tudo certo nos treinos, faltava fazer o resto direito. Percebe? Agora tem gente que nem sabe que hora que deu. Esses dias eu vi um menino que fez 8 exercícios de peito na academia da minha esposa. Eu falei assim, nossa. E eu estava assistindo o treino, né? Estava atendendo e eu olhava o treino. Pensei comigo, o primeiro exercício já podia ter acabado. Esse cara está na enrolação nesse primeiro exercício, forçando mais do que precisa. O segundo exercício foi espetacular. No terceiro, se ele tivesse sob minha supervisão, eu já diria assim, tá ótimo, agora dá só um relaxamento, ele vai para casa, tá de bom tamanho. Depois daquele ele fez mais 5, jamais o físico dele vai suportar o pump. Ele já estava murchando no 4º para o 5º exercício. Ele terminou o treino, a impressão que dava visualmente ao olhar para ele é que ele estava correndo na esteira. Ele estava muito suado, sem pump nenhum, totalmente flat. Se você olhar, você fala assim, o que ele treinou hoje? Cara, se você treinou peito, você tem que sair que nem um pombinho de dentro da academia, que é peitão estourando para frente. Ele treinou peito. O cara estava todo flat, falei, ah. E por que isso acontece? Porque superaquece e acontece o que nós chamamos de desvio cardiovascular. Aquela temperatura tem que se esvair para algum lugar, o sangue vai para a periferia do corpo, então não está no peito. Meus amigos, o que eu estou dizendo para vocês é que não adianta você ficar se perguntando qual que é o melhor volume de treino. E tem que ser 4 exercícios, 4 séries em cada um, e na última eu tenho que fazer drop porque saiu um artigo que mostra, não saiu artigo nenhum. O artigo não mostra nada. Uma coisa que vocês que gostam de ler artigos precisam aprender, inclusive o Juckendrup publicou isso essa semana. Palavras que não podem ser usadas na ciência e não são por profissionais sérios, eles não usam isso. Proven. Ficou provado que ninguém fala isso. Gente séria não fala isso. Eu sei que tem uns doutores aqui no Brasil, está provado, não está provado nada. Você não sabe ciência, né? Entendam todas as vezes, a hipertrofia é multifatorial. E aí eu quero falar uma coisa com vocês agora que é muito séria. Algumas pessoas, além de não saberem se avaliar durante o treino, fazer uma leitura, né? Opa, consegui o pump já, vamos pegar um outro ângulo aqui agora. Além disso, não tem o mindset, a mentalidade necessária para conseguir hipertrofia. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você precisa se aproximar do treino com a ideia de dominar sua vontade. É preciso que você se submeta à ação daquele peso e que você cumpra, não as 12 repetições, mas que você cumpra cada grau articular como se fosse uma obra de arte da biomecânica. Eu não estou falando para você fazer bonitinho, eu estou falando para você fazer o que tem que ser feito. É pesado e é bem feito. E é sempre. Nossa, fiz um treino. Não. Esse foi só mais um.
e usar todos os ângulos articulares possíveis, desde que você não ofenda suas articulações, mas explorar ao máximo. E se te falta peitoral superior, ataque o peitoral superior. Se te falta vasto lateral, desculpa, você não vai ter outro recurso. Você precisa conseguir mobilidade para ir lá no fundo, porque é lá no fundo que o vasto lateral mora. Ele não mora no pé aqui, pé aqui, pé aqui. O vasto lateral mora nas profundidades. O agachamento mais fundo, o leg press mais fundo, o hack mais fundo. Haddad, eu faço mobilidade há 2, 3 anos e o meu agachamento ele não consegue ter profundidade. É para isso que tem o hack. Eu nem tornozelo esquerdo tenho. Então, mesmo se eu treinasse muita mobilidade, eu jamais conseguiria. Para isso tem o hack, para isso tem o leg. Amigos, e ao terminar isso, Haddad, eu não sinto fome nenhuma no meu pós-treino. Foi para isso que inventaram os suplementos de sabor gostoso, docinho, gelado. Haddad, eu não gosto de suplemento, não. Show, já que você não gosta, não use suplemento. Não tem problema nenhum você esperar 1 hora. Não é isso que vai promover o seu catabolismo. Você precisa ingerir as proteínas, o carboidrato e a gordura do dia, que não daquela hora. Entende isso? Eu vejo pessoas que conseguem ingerir 2, 3, 4 gramas de proteína e falam assim, Haddad, eu não estou conseguindo hipertrofiar. Eu falo, mas a gordura, como é que está? E o carboidrato, como é que está? Você tem calorias não proteicas satisfatórias na sua dieta? Não, mas aí eu engordo. Eu vou explicar para você. Se você tem dificuldade em adquirir volume muscular, é mais do que urgente que você já tenha adquirido a aprendizagem de saber que numa determinada época do ano você não vai estar com um físico muito apresentável. Eu sugiro que você faça isso nas épocas em que você vai expor menos o seu físico. Na minha região é ali junho, julho, agosto, são épocas que o pessoal, primeiro porque está frio, segundo porque é uma época de alta produtividade durante o ano, então o pessoal não está muito nas piscinas. Então você vai ter pelo menos 90, 100, 120 dias para você fazer um off-season, né? O pessoal chama de bulking hoje em dia, mas é um off-season, onde você, não é que você vai ficar gordo, gente, pelo amor de Deus. A primeira vez que eu me meti a treinar 2 pessoas, foram 2 moças, rapaz, elas comiam doce de doce na época do off. Falei, que isso? Aí você falou que era off. Falei, off não é sair de si não, criatura. Comer as mesmas coisas da sua dieta com um pouco mais de calorias, né? Enfim. E depois que você planeja o seu pré-contest, que no caso não vai ser um contest, vai ser suas férias, a viagem, enfim, para que você consiga. O doutor Eduardo Fonseca, um dos mais conceituados. Doutor, você precisa me falar, doutor Eduardo Fonseca, vocês estão vendo aí? Eduardão, depois você tem que me contar como é que foi lá em Harvard, no curso de testosterona que você fez. Deve ter coisas muito legais lá, só de estar em Harvard já é um sonho. Eu sei que você gosta de estudar, já deve ter sido uma emoção muito boa, viu? Parabéns para você, sou seu fã. Aqui. Depois você começa o pré-contest, se preparando para expor seu físico na beira da piscina, ou na praia, ou na viagem que você vai fazer, ou na competição mesmo. E não significa que ao final do pré-contest o seu físico vai estar pronto. Pode acontecer de você olhar e falar assim, rapaz, faltaram calorias na época do off, porque a coxa ainda não ficou como precisava, o ombro ainda não ficou como precisava. Não tem importância, gente. Depois de um pré-contest tem o outro off. E aí você aumenta as suas calorias e mantém o seu mindset, não no seu físico que não estava bom, mas no que precisa ser feito para melhorar. Olha a diferença de mentalidade. Veja bem, meus amigos, veio a dieta, a pessoa ficou definida. Tem gente que está preocupada, mas meu pneuzinho aqui ainda ficou. Cara, você não vai competir, presta atenção, nós precisamos só avaliar seu físico. E aí você olhou e os deltoides realmente não ficaram muito bons. Essa é uma conversa para o outro ano, para o próximo off. Como é que eu vou fazer agora em relação a esses ombros? Eu vou socar peso nele, Haddad? Não, não é isso. Talvez você precise rever as técnicas de execução, talvez você tenha que avaliar sim a força, talvez você tenha que fazer uso de elementos mais intensificadores.
Talvez você tenha que treinar menos os ombros e deixar um descanso maior. Agora, você achar que existe uma resposta pronta na hipertrofia e que essa resposta está na droga, ou no volume do treino, ou na intensidade do treino, gente, é muita inocência para uma coisa que se representa e se expressa como um estilo de vida. Beleza? Fiquem com Deus e um par de dumbbells. Vou deixar salvo essa nossa live aí, um bate-papo maravilhoso. Gente, final de semana abençoado para vocês. A gente se fala durante a semana.